Pai do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Estamos mais um dia aqui no canal Semeando a Semente para poder gravar mais um vídeo para edificação da sua vida, para que nós possamos crescer no conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Nosso estudo aqui no canal é um estudo que ele é muito simples. Eu uso apenas dicionários, a minha agenda, a minha Bíblia e me humilho, peço ao Espírito Santo, peço a Deus para Ele me ensinar, para Ele me instruir, para Ele abrir os meus olhos. Nós não somos o dono da verdade, certo? A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Nós não podemos ir contra o que está escrito de forma alguma. Eu não estou gravando esse vídeo ou gravei outros vídeos para receber aplausos ou elogios. Esse vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo muito confrontador. É um vídeo que nós crescemos, aprendemos, que nós fomos doutrinados desde pequeno sobre o que eu vou falar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a fonte de toda a verdade, que louvado seja Deus, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai nos ensinar o que realmente, louvado seja Deus, é a verdade sobre a vontade de Deus. E eu creio no nome de Jesus que o reino das trevas cairão por terra e que você passará a entender que você tem a condição de obedecer a palavra de Deus. Você pode obedecer a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Louvado seja Deus, glória a Jesus, em Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Gênesis capítulo número 2, versículo 16 e 17, está escrito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção. Nós crescemos e aprendemos a doutrina que Satanás, foi o próprio Satanás que colocou no coração e na mente dos homens essa doutrina. E essa doutrina se espalhou na humanidade, essa doutrina está dentro das igrejas, essa doutrina está na mente e no coração dos servos de Deus, mas essa doutrina não é doutrina do Espírito Santo, e nós vamos entender agora. Qual doutrina, irmão Wellington? O ser humano é falho e errar é humano. Não me critique, não me julgue, sem antes ouvir o que eu tenho a dizer. Fica até o final nesse vídeo. Eu creio que você, louvado seja Deus, não concordará comigo, mas concordará com a palavra de Deus. Esse é o mais importante. Isso, louvado seja Deus, é o que nos motiva. A palavra de Deus. Não elogios, não aplausos, mas as santas escrituras. Vamos ver o que a Bíblia diz. Que Deus, ele pegou Adão, pôs Adão no jardim e deu uma ordem: não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se tu comer, tu vai morrer. Aí eu te pergunto, Deus criou Adão falho? Não. Deus criou Adão para falhar? Não. Deus se agradou quando Adão escolheu falhar? Não. Então calma aí. Se o Deus que criou Adão não criou ele falho, não criou ele para falhar, e não se agradou quando ele escolheu falhar, como que o ser humano é falho? O que nós deveríamos dizer era que
a falha é uma escolha humana. Aí está perfeito, porque o comer o fruto foi uma falha, mas foi uma escolha. Quando nós falamos que o ser humano é falho, nós estamos declarando que o ser humano está programado para falhar. Nós estamos, louvado seja Deus, normalizando a falha. Olha o perigo, e veja se isso não é uma doutrina satânica, veja se isso não é um ensino de Satanás, porque ninguém como Satanás sabe a dor que é cometer uma só falha contra Deus, porque nunca mais ele vai ter oportunidade de reconciliação, de arrependimento. Ele sabe, louvado seja Deus, que o que está escrito em Isaías capítulo 59 é verdade, que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado fez separação entre Deus e os anjos que escolheram pecar contra Deus. Só que essa separação foi definitiva. Não tem mais como haver a reconciliação, haver a comunhão. Aí Satanás quer colocar no nosso intelecto, no nosso entendimento, no nosso coração, que a falha é algo normal, mas está repreendida em nome de Jesus, porque se eu falhar, se você falhar, foi porque nós escolhemos falhar. Não porque o ser humano é falho, porque o ser humano, ele é a criação de Deus. Quem criou o ser humano foi Deus, e Deus é perfeito. Deus fez o ser humano perfeito, mas o ser humano falhou porque ele escolheu falhar. Aí eu te pergunto, se o ser humano é falho, Deus se agrada se você falhar? Deus se agrada se eu falhar? De forma alguma. Deus não se agrada se você mentir. Deus não se agrada se você xingar. Deus não se agrada se você expor sua sensualidade. Deus não se agrada se você trair seu esposo. Deus não se agrada se você trair sua esposa. Deus não se agrada se você se deitar com o seu namorado. Deus não se agrada se você se deitar com a sua noiva. Deus não se agrada se você comprar e não pagar. Deus não se agrada da falha. A falha é uma escolha que o homem, induzido por Satanás, fez. Nunca foi, louvado seja Deus, normal. Nunca foi algo agradável aos olhos de Deus. E nós, como cristãos, como defensores da palavra, não podemos falar que uma coisa é normal se para Deus não é normal. Então, logicamente, nós vamos ver que a falha, ela não é normal. Por quê? Porque o Deus que criou o ser humano não acha, nunca achou e nunca vai achar que a falha é normal. Vamos analisar. Olha só, a Bíblia diz que em Gênesis 7, que Noé, ele vivia na terra, Noé era carne e osso. Só que Deus, preste atenção, foi Deus que disse. Deus falou para Noé: Noé, eu tenho visto que você é justo diante de mim no meio dessa geração. Gente, calma aí. Justo é separado da injustiça. Justo é justo. Quando Deus fala que Noé é justo, porque Noé é de fato justo, porque é Deus que está dizendo. O povo que Noé vivia no meio era um povo que vivia escolhendo falhar contra Deus. E se fosse normal a falha, Deus não era para ter enviado o dilúvio. Deus era para ter falado: eu entendo vocês, a falha é humana.
O ser humano é falho, eu entendo, mas Deus, não foi essa a mensagem que Deus anunciou. Deus falou, eu vou destruir, eu vou acabar com a raça humana. Então, como que o ser humano é falho, se o Deus que criou o ser humano, no tempo de Noé, enviou o dilúvio e não matou pouco ser humano? Não matou pouco ser humano. Se você e eu não vigiar e falhar e se arrepender, Deus vai nos perdoar. Mas ainda assim, Ele nos perdoando, não significa que Ele se agradou do que nós praticamos. Não. Você vai ver Davi. Davi não vigia e falha. Pega uma mulher que não é dele, Batseba, adultera com ela. O que acontece depois? Ele vai lá, faz a trama toda para o marido da mulher morrer. O que aconteceu depois? Salmo 51. Ele orou se arrependendo, não foi? Ele pediu perdão, não foi? Mas Deus se agradou da falha dele? Não. Deus perdoou, mas a consequência Deus trouxe. O castigo Deus trouxe. O perdão Deus deu. Mas não é porque Deus perdoa que Deus se agrada da falha. No momento que Deus perdoa, Ele apaga a falha. Ele te purifica, Ele te justifica. Mas Ele não se agrada da falha. Vamos analisar aqui também. Eu estou olhando aqui no celular que está tudo gravadinho, para nós podermos, louvado seja Deus, termos um entendimento da palavra de Deus. Se você analisar comigo, a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela recebe junto com Ló e suas filhas a palavra: ó, vai e não olhe para trás. O que ela fez? Desobedeceu a palavra, olhou para trás. Uma falha que ela cometeu, ela se tornou estátua de sal. Deus não se agrada da falha. A Bíblia diz ainda que Ananias e Safira, isso aqui é tremendo, que hoje as pessoas querem viver uma vida de pecado, não tem temor e querem dizer que está no tempo. Não, estou no tempo da graça. Ananias e Safira é Novo Testamento. Ananias e Safira vende uma herdade que é deles, vende a casa deles, e eles cometem uma falha. Eles depositam o dinheiro aos pés dos apóstolos, só que eles falaram, vou te dar um exemplo, é um exemplo, não está escrito isso na Bíblia, isso é um exemplo. É como se eles tivessem vendido a casa por 100 mil reais e pegasse 50 mil e desse para Pedro e falasse assim, ó, aqui vendemos a casa por 50 mil, mas a verdade é que ele tinha vendido por 100. É um exemplo. Mas a verdade é que ele tinha vendido por 100, mas ele falou que vendeu por 50. Aí Pedro, por que tu mentiu ao Espírito Santo? Os homens que estão na porta ali vão te levar. Ele cai morto. Quando chega a mulher de Ananias, Safira, Pedro ainda vai agir de misericórdia com ela. Pedro vai falar assim: por esse tanto que você vendeu a casa? Ela diz, sim. Esse tanto era o tanto que Ananias tinha levado. Aí, quando ela fala que foi, Pedro fala assim: os mesmos homens que levaram o corpo do seu marido vai levar o teu. E ela cai morta. Cometeram uma falha e foram fulminados. Como falhar é normal? Como falhar é humano? Falhar é uma escolha que o ser humano faz, louvado seja Deus, induzido por Satanás. Porque quando você falha, quando eu falho, quando nós escolhemos falhar, nós estamos diretamente ferindo a santidade de Deus. Nós estamos diretamente trazendo sobre nós a ira de Deus. E, por favor, o sacrifício de Jesus não é para quem vive no erro.
O sacrifício de Jesus é para quem reconhece e se arrepende e abandona o erro. Porque as pessoas, não, mas Jesus morreu por mim na cruz. Me mostra um versículo bíblico que diz que pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, você pode viver pecando, você pode viver errando, você pode viver falhando, e ainda assim Jesus está se agradando de você. Vamos prestar atenção nas nossas falas. Ó, a Bíblia, ela é tão linda que ela vai nos mostrar que Deus expulsou Adão e Eva do jardim por causa de uma falha. Aí você para pensar. Se Deus expulsou Adão e Eva do jardim por causa de uma falha, você acha, eu acho, que se nós estivermos cometendo uma falha contra Deus, nós iremos entrar lá no jardim? Nós iremos entrar no paraíso? Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 19. O jovem chega, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, porque me chama bom, ninguém há bom senão Deus. Não há nenhum bom senão Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Senhor, conheço desde a minha mocidade, ainda te falta uma coisa. Aí Jesus fala para ele assim, ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e vem me segue, e terá um tesouro no céu. Falta-te uma coisa. Ele estava em falta com uma coisa. O coração dele estava preso, ele era avarento, estava preso no dinheiro. E Jesus queria que ele se convertesse, Jesus queria que ele praticasse. Louvado seja Deus, a palavra 100%. E Jesus disse, falta-te uma coisa. E se tiver faltando uma coisa em mim? E se tiver faltando uma coisa em você? Você acha que Jesus vai fazer vista grossa? Você acha que Jesus vai deixar nós entrarmos no reino celestial, mesmo com uma coisa em débito? É noite, é dia, é tarde, dependente da hora que você está me ouvindo, de fazer um concerto com Deus. Se você tem vivido uma vida errada, se você tem um pecadinho de estimação, tome cuidado. Jesus está voltando, se arrependa enquanto é tempo, conserte a sua vida, feche essa brecha. Essa falha que você está cometendo não é humana, não é normal. Deus não está se agradando. Vamos nos esforçar. É difícil para obedecer, é difícil para ser fiel, mas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus nós temos a condição de ser fiel. Eu espero que esse vídeo possa ter edificado a sua vida. Eu espero que esse vídeo possa ter aberto o seu entendimento. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser mostrando também que errar não é humano. Esse vídeo foi sobre que dizem que o ser humano é falho, e isso foi criado no inferno, essa doutrina. E o próximo vídeo é que também diz, errar é humano. Nós iremos fazer esse vídeo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.